Vamos lá, vamos para o comentário semanal de 10 de setembro. Vamos ver quais fatos técnicos tivemos com o encerramento da semana e vamos verificar o que observar para a semana que vem. Vou estar fechando a câmera aqui para ela não travar aqui com point to fix. E vamos lá e vamos começar a olhar aqui pelo S&P, tá? O S&P, pessoal, eu acho que ele segue ainda no desenho que ele tá, né? Tivemos uma pernada para baixo, está dando uma puxada para cima, quem sabe para pivotar e perder esta LTA que ele testou essa semana. O que gera uma pequena dúvida é que ele fez um fechamento acima da média de 50 e da de 21 do diário. Vamos ver se vai continuar aqui. Ainda tem o desenho, né, de retração de fio para ele ter feito este movimento. Vamos ver se essas médias vão cruzar ou não, e se cruzar, se o preço vai estar acompanhando e vai vir aqui romper esta LTA. Ele fechou a semana respeitando a média de 21 no semanal, e se eu considerar a pernada do semanal, ele ainda tem espaço aqui, ó, tá, para vir testar a média de 21 na semana que vem e até um pouco mais para cima para uma pernada aqui, né, um pouco mais lá em 61% de FIBO. Vamos ver, esse é o desenho do S&P, é isso que eu estou observando para a próxima semana. Ainda tem elementos que mostram que ele possa vir visitar essa região aqui de médias de 200, que é algo que a gente está esperando há bastante tempo. Quando eu olho para o Nasdaq em termos de Fibonacci, de retração, ele já atingiu tanto da pernada do semanal, ele está 38%, quanto aqui na pernada do diário, um pouco mais curta, ele está em 50%, entre as médias aqui, ó, de 50 e de 21, tá? Ele, inclusive, já tinha perdido a LTA, fez um pullback aqui desta LTA, talvez até o desenho seja um pouco mais apertado, ó, faz sentido esse tipo de desenho. Enfim, temos que ver na semana que vem se ele vai um pouco mais acima das médias, as médias já cruzaram, deveria, com o cruzamento, os preços corresponderem a esse cruzamento, né, e começarem a pivotar aí, começarem a cair, ok? Vamos estar observando isso para a semana que vem. O índice dólar já vinha mostrando aí excessos, né, batendo cabeça aqui, e gerando divergência no índice de força relativa, ele deu uma recuada. E eu até estava gerando uns insights aí de um gráfico mensal aqui dessa região onde ele está. Se ele passa essa região aqui do 109, tem um espaço para ele correr, tá, lá perto do 120, tá? Lá perto do 120 aqui, ó. Tranquilamente tem espaço para ele correr, tá? Que é um pico após a bolha .com aqui em 2001 e 2002, tá? Então, ele está respeitando, ele tentou passar essa semana, cumpriu alguns objetivos de projeção de curto prazo, mas ele vinha apresentando divergência. E agora vamos ver se isso aqui vai ser tipo um topo duplo, e a gente pode configurar como topo duplo, tá? Ó, topo duplo é uns 3% aí, segundo algumas teorias de análise técnica, de diferença entre um topo e outro. E aí ele vai fazer uma correção mais longa, ou se ele vai, né, fazer uma pequena voltadinha para subir mais e passar essa região. Aí ele tem um espaço histórico para andar sem muita resistência grande. Essa puxadinha aqui ele veio quase em 78 e fecha. A retração não está respondendo muito bem para essa pernada. O que responde é que ele veio aqui nesse 108,440, que era a abertura e fechamento deste topo anterior. Vamos ver, ele faz o fechamento para cima e o fechamento para baixo ainda respeita. Tem que observar essa semana o que vai acontecer. O que é mais significativo disso é que ele encontrou uma resistência no caminho e bateu cabeça aqui no índice de força relativa que ele vinha apresentando divergência. Os Treasuries tá na subida dele, né? Pode ser um topo duplo também, tá? E ele teve um fato significativo. Ele faz aqui no semanal um fechamento acima dos fechamentos anteriores, tá? Então tá fazendo um novo topo pelo semanal, apesar de não estar fazendo no diário. E ele tá apresentando divergência, né? Tá apresentando divergência aqui os Treasuries, tá? De 10 anos.
Pode ser também como o índice dólar e o final deste movimento, tá? Então, topo duplo, e aí ele faz uma correção um pouco mais longa aí. Vamos ver se ele vai passar, vai superar essas regiões aqui, tá? Ou vai dar uma voltadinha em médias mais curtas para depois voltar a subir. Tem uma projeçãozinha aqui de curtíssimo prazo, ele cumpriu ela, podia cumprir até aqui, né? Que ficaria bem bonitinho aqui no gráfico diário, mas enfim, tá com bastante divergência. Pode ser aí, vamos observar se é topo duplo, tanto no índice dólar quanto nos treasuries, e se vai ter uma correção um pouco mais longa. Vamos para a Bolsa Brasileira. Índice futuro, eu estou enxergando aqui, tá? Um canal, tá? Uma bandeira, na verdade. Tá? Uma bandeira aqui no índice da Bolsa Brasileira, um mastro, né? Ele fez uma correção aqui, ele faz um fechamento para dentro, estou desconsiderando essas duas sombras aqui, retestou a região. Se romper para cima, a projeção joga ele aqui para 120 até 127. Está quase cruzando média de 21 com a de 50 aqui. Ele veio testar essa linha superior aqui da nuvem de Shimoku. Tá? Aqui pelos fechamentos do semanal eles estão meio equilibrados aqui. Vamos ver se ele rompe e vai para cima. Tá? Se mantendo a média acima da média de 21 do diário, a de 50 está se aproximando. Parece que a Bolsa Brasileira está num bom momento. Tá? Vamos ver se isso vai continuar essa semana. Eu acho que essa semana deveria ser a que rompe essa bandeira e vai. Quando eu olho um pouco para o EWZ, eu vejo as coisas um pouco mais emboladas, tá? Ele consegue fechar acima aqui da média de 21, tá? Ele fecha levemente acima da média de 200 do semanal, mas tá meio embolado aqui, né? Ele tá brigando nessa região. E o que explica para mim isso é o dólar contra real, tá? Que está embolado também entre médias, entre a de 50, entre a de 21, fechou a semana abaixo aqui, mas tem um gap que pode estar puxando ele para fechar. Tá? A média de 21 está querendo cruzar de 200 para cima, certo? A de 50 já cruzou antecipadamente. Ou será que ela vai só se aproximar aqui e vai abrir? Né? Essa é a dúvida. Aí ele testa a média de 50 do semanal e aí fecha lá próximo da de 21, mas não perde a de 21 nessa semana. Então está embolado aí o dólar. O desenho que a gente tem, tá? Ainda era de um W aqui, tá? Que poderia vir até aqui em cima, tem até projeção para jogar ele aqui para cima, tá? Dessa pernada aqui da correção que ele fez. Ou se ele cair, então o W era só essa partezinha aqui, ó. Era só isso aqui, o W. Vamos ver, tá? Talvez a gente tenha a resposta essa semana. Vamos até colocar aqui umas linhas de tendência. Tá? Acho que faz sentido. E aqui faz sentido também a determinar também pontos, né? Onde ele passar que possa aí gerar um fato, olha, parece que ele realmente vai para este lado aqui. Ele está se aproximando de nuvem de Shimoku de novo, quem sabe para cruzar para cima. O índice de força relativa não diz muita coisa, mas podemos traçar uma LTB aqui tranquilamente também. Para baixo aqui é uma região de suporte, ele tenta romper e volta. Interessante também. Vamos lá, vamos dar só uma olhadinha ainda em Beacon, tá? Bloomberg Commodity Index, eu acho ainda importante. Tem alguns pontos aqui, porque eu lancei uma ideia aí no TradingView falando sobre. Eu estava vendo que se ele ia perder a média de 50 aqui no diário, ele perde, faz fechamentos abaixo da média de 200 e vai visitar uma LTA aqui que é super importante. Bate nela e dá uma puxadinha. A gente tem uma pernadinha aqui, né? Pernadinha, uma puxadinha para cima, tranquilo, né? Uma correçãozinha aqui em retrações, para não botar uma retração. Tá? Então, eu estou de olho nesse terceiro ponto, que é justamente ele perder essa LTA. Se perder, ele vai estar fazendo fechamentos abaixo da média de 50, e aí o tombo pode ser maior aí nas commodities em geral, tá? Esse índice representa as commodities em geral. E aqui, para mim, tinha uma bandeirinha aqui, tá? O gráfico semanal ele já fez um fechamento para fora, tá? Pode ser só um movimento, ainda tem uma nuvem de Shimoku aqui para adentrar na nuvem. Então, de olho nisso. Se ele ficar respeitando a CLTA, eu vejo a continuidade do movimento de alta, que ele pode fazer ainda, porque ele está em tendência de alta, né? Pode ser só uma correção de curto prazo aqui, ó.
Aí ele rompendo esta LTB, ele volta a subir, as médias se realinham e segue o barco. Vejam que a média de 21 no diário está acima da de 50, então acima da de 200. Então a ordem está bem bacana, tá? Ainda dentro da tendência de alta. Quando eu dou uma olhadinha assim no West Texas e no Brent, o West Texas aqui está se segurando uma região de suporte, ele acaba perdendo a LTA aqui, mas não tem uma confirmação, um candle esquisito de indecisão aqui, em cima de um suporte, então pode voltar a subir. O Brent já tem uma história um pouco melhor, né? Ele respeita a LTA, se eu considerar sombras, tá? Se aproxima aqui desse suporte e fecha a projeção aqui, que era 60% de Fibo, e fechou a semana. Aqui as médias já estão alinhadas para baixo, mas nada que não possa ser revertido dada uma tendência de alta de maior prazo. Legal? É isso que eu vou estar de olho nessa semana para aí as bolsas aí. Eu acho que isso já responde pela maioria dos mercados. Legal? Um grande abraço.